Olá, boa tarde. Boa tarde, Wallace, beleza? Beleza, tudo tranquilo. E você, como é que tá? Tô bem. Então tá joia. Ontem a gente considerou quatro análises, na verdade. E foi esse arquivo aqui, eu estou compartilhando aqui agora. Desculpa o atraso, tava resolvendo uma coisa ali. Tranquilo, mais um. Aqui. Deixa eu só diminuir o meu volume, está dando microfonia. Beleza. Aí, pronto. Diminui, mas está muito baixinho. Aí. Eu tô escutando você bem. Tá escutando? Tô Tá, escutando você joia. bem. Bom, aí, nesse arquivo aqui a gente falou sobre a análise descritiva, depois a gente conversou sobre a análise de regressão linear múltipla, depois veio a análise de modelagem de redes neurais artificiais, depois a gente falou da análise de cluster, que foi os agrupamentos. Aí a gente parou aqui na correlação de Pearson, assim, comentando, né? E assim, Uhum. e fazendo leitura, é importante a gente, né, eu vou dar uma lida, mas assim, qualquer coisa que você queira de informação extra, você pode me interromper à vontade, pedir, que eu tenho vários materiais também sobre, não só sobre a teoria por detrás dessas análises, mas também até sobre o TCC mesmo, se você precisar de mais informações, é só você me falar. Sim, Aqui, tudo as bem? correlações de Pearson e Spearman. Na verdade, são dois tipos de correlações, né? São fórmulas diferentes de se calcular, mas o objetivo é o mesmo, é saber o quanto uma variável está relacionada com a outra. Se são diretamente proporcionais, né? Se quando uma cresce, a outra também cresce. Se são inversamente proporcionais, se quando uma cresce, a outra diminui. Se a relação é positiva, se é negativa. Então, é muito importante. Se é forte ou se é fraca. Tudo isso é apontado pela correlação. E por que usar duas correlações ao invés de uma só? É importante, porque se usa uma e usa a outra e dá resultado diferente, aí a gente tenta entender, compreender por que deu resultado diferente. E se deram iguais, fica mais fácil, né, confirmar que está correto o raciocínio, são convergentes. Quando converge, é muito raro que o resultado esteja errado. Agora, quando diverge, aí tem que ver. Será que não houve algum erro? A mesma coisa é a análise de regressões. Aqui a gente só empregou um tipo de regressão. Mas o que poderia ser feito é pegar mais de uma regressão, fazer a regressão a linear simples, né? Fazer a linear múltipla com várias variáveis, fazer a regressão logística, tem vários tipos de regressões. E avaliar, comparar os resultados. Se os resultados convergem, né, se todos apontam para as mesmas conclusões, então uma análise acaba confirmando a outra, aí acaba aumentando a robustez dos resultados. Agora, se uma análise de regressão dá um resultado, o outro dá um resultado diferente do primeiro, o terceiro dá um resultado diferente da primeira e da segunda, aí a gente pensa, qual será, onde está o erro? Aí tem que procurar. Então, é importante fazer. No caso das regressões aqui, como a modelagem de redes neurais ela confirmou a de regressão múltipla, então acabou não sendo necessário fazer outras regressões. Mas se tivesse divergência ali, eu já empregaria já. Fazia, por exemplo, uma regressão logística, talvez faria, né? Aqui não é o caso, né? Não dá, não, no, Arima e Sarima, que são séries temporais, é mais aplicado para pesquisas financeiras, mas daria para aplicar aqui também. Se desse, né, divergência entre redes neurais e regressão múltipla, poderia se aplicar logística, regressão logística, poderia se aplicar Arima e Sarima. Então, né, até para entender, a Sarima ela até esquadrinha ainda, né? Ela Uhum. avalia não só, né, tendências no decorrer do tempo, mas ela divide essas tendências em sazonais e não sazonais, o que daria para ver mais detalhadamente onde é que está o erro, se seria um erro ou não, de repente, né? Mas daria para descobrir ali. Mas como foi convergente redes neurais e regressão múltipla, não houve necessidade alguma. E aqui também houve total convergência na Pearson e Spearman, então não teve necessidade de fazer nenhum outro tipo. Existem outras correlações, mas essas duas já foram suficientes. Por exemplo, as correlações de Pearson e Spearman,
elas foram aplicadas para verificar se existe uma relação direta entre pesquisar sustentabilidade, que é a questão 14, e estar disposto a pagar mais, que é a questão principal, né, o objetivo principal da pesquisa, né, que é a disposição de pagar mais por produtos, inclusive sustentáveis. Essas análises, essas correlações, elas são úteis para identificar associações simples. O gráfico associado geralmente é um diagrama de dispersão, no qual cada ponto representa um respondente, o eixo horizontal, que é o x, mostra uma variável, e o vertical, que é o y, a outra variável. No caso, né, a horizontal seria aqui a 18, na disposição de pagar mais, e a vertical, que é a y, aqui 14, que é justamente a pesquisa sobre sustentabilidade. E assim, antes de, né, fazer essa correlação, a gente já até imagina, eu acho que vai dar um valor bem próximo de 1. Por quê? Até porque a regressão linear múltipla já tinha apontado, né, que das 5 variáveis, né, analisadas para explicar a disposição de pagar mais, essa aqui, 14, foi a que apresentou o maior R quadrado, né, de 0,444. Então, ela apresentou um R quadrado maior do que as demais, então a gente já sabia ali, por aquela análise, que essa é a que mais influencia a disposição de pagar mais. Então, a gente já imaginava, acho que vai dar uma correlação bem próxima de 1 aqui, porque, né, o impacto é muito grande, né, diretamente proporcional, a relação é bem forte, a gente mais imagina assim. Mas antes de rodar os resultados, a análise, não dá para saber exatamente quanto. E acabou dando, na verdade, 0,07. Existe sim relação, ela é diretamente proporcional. Quanto mais se pesquisa sobre sustentabilidade, maior a disposição de pagar mais, mas essa relação é bem fraquinha, ela não é tão forte. E aí, assim, não é contraditório, até porque o R quadrado lá de apontar na regressão linear múltipla não estava próximo de 1, ele estava menor que o 0,5, bem próximo ali de 0,5. Apesar de ter uma relação que é diretamente, né, proporcional, ela lá na regressão linear múltipla, lá foi dada moderada relevante, bem próximo de 0,5, bem próximo de 50%. E aqui já foi dado 7%, que é 0,07. Tá? Distante do 1, ou seja, ela não é forte, mas ela também não é negativa, não é inversamente proporcional, ela é diretamente proporcional. Quanto mais o consumidor ou consumidora, né, pesquisa sobre sustentabilidade, maior a sua consciência, né, sobre a responsabilidade socioambiental empresarial, né, no caso daquela empresa que fornece aquele produto, aquele serviço, sobre se aquele produto ele é inclusivo e sustentável, e então isso impacta na decisão de comprar mais, né, daquele produto inclusivo sustentável e pagar mais por esse produto. Então, isso afeta diretamente. Aí as variáveis, né? Se perguntar, sabe, falou, quais foram as variáveis avaliadas, né, nas correlações de perfil? 2 variáveis. A Q18, que é a disposição de pagar mais, e a Q14, que no caso é a variável de pesquisar sobre sustentabilidade, né? Os valores encontrados em torno de 0,07, 7%, indica uma relação muito fraca, mas apesar de muito fraca, diretamente proporcional. O principal apontado aqui não é o quão fraco ou forte ela é, mas o principal é que ela é diretamente proporcional. Aqui está totalmente coerente com a realidade, né, do mercado e com a literatura da temática. Mas esses números só variam por conta do conjunto amostral. Se fosse um outro conjunto amostral, poderia dar um pouquinho acima, mais, enfim. Mas o conjunto amostral levou esse resultado. Isso não significa que a sustentabilidade não seja importante, mas que a relação entre essas duas variáveis, isoladas, não é forte o suficiente para explicar o comportamento sozinho. Esse resultado reforça os achados das redes neurais, mostrando que o comportamento do consumidor é multifatorial e não linear. Isso é interessante, tá? Porque quando a gente começa a analisar várias variáveis, né, causa e efeito de várias variáveis, e saber a relação entre elas, né, saber se esse comportamento, né, se o modelo, né, adequado, né, para explicar uma variável principal, se esse modelo adequado ele é multifatorial ou ele é unifatorial, isso é muito importante. Será que uma variável explicativa só é suficiente para explicar o comportamento da variável principal? Ou precisa mais de uma? Quantas variáveis e quais variáveis são suficientes para explicar muito bem, ou para modelar, que é o que a gente chama em estatística, aquela variável principal. E aqui foi descoberto que uma só não é suficiente. Tanto é que, ao correlacionar só a Q14 com a Q18, deu 0,07. Mas deu a relação fraca
não é porque não esteja relacionado, não é porque não seja importante pesquisar sobre sustentabilidade. O fato de ter dado só 7%, né, indica não só grandezas diretamente proporcionais, mas também significa que o modelo adequado para se explicar a disposição de pagar mais não é unifatorial, ou seja, só essa variável pesquisar sobre sustentabilidade, ela é insuficiente para explicar a disposição de pagar mais. Tem outras variáveis que junto com ela, explicam bem. Tanto é verdade que na análise de regressão linear múltipla, foram quantas variáveis que se mostraram o modelo adequado? Foram 5. 5, aquelas 5 variáveis explicam muito bem. Né? Tanto é que o modelo como um todo tem 42% de R quadrado. E poder-se-ia incluir mais algumas ainda, dependendo de quantas e quais outras variáveis fossem inseridas, né, naquele modelo de regressão linear múltipla, poder-se-ia, né, obter um R quadrado maior que 42%, talvez 50%, 60%, 70%. Quanto maior o R quadrado, né, mais próximo de 100%, mais adequado e maior o poder preditivo da variável principal, que no caso é a disposição de pagar mais. Aquelas 5 já mostraram o modelo adequado. Mas se a gente, né, fosse brincando mais com os resultados, incluindo variáveis, testando, né? E por isso a gente chegaria a um R quadrado maior. A mesma coisa aqui na correlação. Testando só Q14 com a Q18, deu 0,07. Se a gente fosse trabalhar, por exemplo, com aquelas 5, podia pegar 5, de repente, da análise de regressão linear múltipla, e correlacionar as 5 com a Q18. Com certeza, o Rzinho daqui, né, que é a correlação, daria um valor maior que 7%, porque aí a gente estaria trabalhando com mais variáveis e variáveis relevantes, né, mais impactantes na disposição de pagar mais. Mas foi interessante trabalhar com uma, porque além de confirmar, né, grandezas diretamente proporcionais já apontada lá na regressão linear múltipla e também nas redes neurais, aqui apontou mais um detalhe importante. Essa relação muito fraca de uma variável mostra que a relação só fica forte quando se inclui outras variáveis e outras variáveis relevantes, tanto quanto essa que é 14. Ou seja, o modelo que fornece um poder explicativo elevado da variável principal, ele não é um modelo unifatorial, mas ele é um modelo multifatorial, com várias variáveis relevantes, impactantes em Q18, que é a exposição de pagar mais. Muito interessante isso. Então, assim, Sim. corroborando o resultado correlacional obtido pela métrica de Spearman e Pearson, as análises de regressão linear múltipla, bem como a modelagem de redes neurais artificiais, mostraram que a variável principal aqui, 18, né, que é justamente o objetivo principal da pesquisa, né, compreender quais são as variáveis impactantes na disposição de pagar mais por produtos, inclusive sustentáveis, ela é bem explanada multifatorialmente, ou seja, pelas 5 variáveis nas análises empregadas como independentes. Aqui é 7, Q8, Q9, Q12 e Q14. Só essa Q14 é insuficiente, né? Sendo que qualquer uma delas, né, se mostra, deixa eu passar aqui, isoladamente, não é capaz de explanar a disposição em pagar mais pelo produto sustentável, mas sim, o conjunto das 5 variáveis explica muito bem, né, esse comportamento do consumidor online sustentável e clientela. Então, uma outra coisa que eu não falei, que é uma inferência também que dá para tirar daqui, da mesma forma que foi correlacionada, né, Q14 com Q18 e deu uma correlação muito fraca, mas diretamente proporcional, positiva muito fraca, qualquer uma das outras 5 também daria a mesma coisa. Se correlacionar Q7 com Q18, vai dar positivo e valor bem pequeno, relação muito fraca. Q8, Q9, Q2, qualquer uma delas que for fazer correlação, só testar vai dar um valor bem pequenininho, indicando a mesma coisa. O modelo, né, que explica muito bem a disposição de pagar mais, ele não é unifatorial. Qualquer uma delas isolada não explica muito bem, ele é insuficiente. Né? Quando é suficiente, se você pegar uma variável que é suficiente para explicar a variável principal, vai dar uma correlação muito próxima de 1. Aí, se der muito próximo de 1, pode falar, não, essa daqui é suficiente para explicar a variável principal como um todo. Mas como deu positivo e muito, o valor bem pequenininho, quer dizer, ela explica. É positivo e explica. Mas a relação muito fraca indica que o modelo ideal para explicar a variável principal é multifatorial. Tem outras que explicam e explicam melhor do que ela até. Né? Então, assim, é interessante saber disso. Agora, a última análise
o teste ANOVA, né, análise da variância, foi utilizado para verificar se a frequência de compra, que é representada pela questão 13, se gera diferenças significativas na percepção sustentável, Q9, Q10, Q11, Q12. O gráfico associado normalmente apresenta barras ou caixas, comparando médias entre grupos, como compradores frequentes e ocasionais. O valor de P, né, o poder do teste, encontrado foi de 0,516, indicando que não há diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Bom, mas o que significa isso, na verdade? Na verdade, os inputs, né, da análise de variância, ela pega os valores, né, numéricos de Q13, os valores numéricos de Q9, Q10, Q11 e Q12, e ela vai avaliar se a distância, né, dos valores observados em relação aos valores reais, se essa distância é pequena ou se essa distância é grande, né? Quando é muito distante, a distância é muito grande entre valores reais observados, a variância é muito grande. E quando a variância é muito grande, né, significa que ela altera muito, né? Os valores de uma variável alteram muito nos valores das demais, né? E aqui foi o contrário que aconteceu. A distância se mostrou muito pequena. Estatisticamente, ela não há diferença significativa entre os grupos da variável, né? A distância entre os valores reais observados ela é bem pequenininha, né? Indicando, primeiro, uma normalidade dos dados, uma estabilidade dos dados no decorrer, né, do tempo, né, das épocas, vamos falar assim, da coleta dos dados. Vamos trabalhar aqui, vamos considerar que esses valores coletados, eles representam diferentes épocas no decorrer do tempo. Então, no caso, no decorrer do tempo, não houve, né, alterações significativas de uma época para outra, né? Então, isso significa variância pequena, por conta dessa variância pequena, indica que não há diferença estatisticamente significativa entre os grupos, né? E isso significa, em termos simples, que comprar mais ou menos, frequentemente, que no caso seria a Q13, ela não altera por si só a percepção sobre sustentabilidade. E essa percepção é representada por essas 4 variáveis aqui, Q9, Q10, Q11, Q12. Então, como as diferenças entre valores reais observados apontados pela ANOVA é bem pequenininha, então, na verdade, existe uma normalidade dos dados, uma estabilidade dos dados, né? Na verdade, é bem pouco impacto, né, da frequência de compra na percepção sobre sustentabilidade, né? Quer dizer, quem compra mais, né, chega à conclusão, né, que aquele produto ele é inclusivo e sustentável, né, com uma convicção maior, né, do que aqueles que compram menos, não afeta praticamente nada. Se a pessoa compra 10 vezes aquele produto e uma outra compra uma vez que a pessoa compra já é suficiente para saber se é inclusivo e sustentável. Não precisa comprar 10 vezes, nem 5, nem 1000. Tanto faz a quantidade de vezes que a pessoa compra, de quanto em quanto tempo que a pessoa compra, e isso em praticamente nada impacta a percepção que a pessoa tem, o consumidor, a consumidora tem, se aquele produto é sustentável ou não. Na verdade, o que afeta mesmo essa percepção é a Q14, por exemplo, a pesquisa sobre sustentabilidade, né, a lealdade à marca, são aquelas 5 variáveis que a gente viu. Aquelas 5 variáveis, sim, afetam diretamente a percepção sobre sustentabilidade, consequentemente, a posição de pagar mais. Mas a frequência de compra não impacta em nada. Né, a disposição de pagar mais, né, e a percepção sobre sustentabilidade não é impactada pela frequência de compra. E aqui, né, quais foram as variáveis utilizadas na ANOVA? Né, no caso, já mencionado aqui, né, no primeiro parágrafo, foram Q9, Q10, Q11, Q12, foram as variáveis independentes ou explicativas, né, variáveis de entrada, inputs, né, são as condições iniciais. E a variável principal, mantida, né, Q18, que é justamente a finalidade principal da pesquisa, compreender a disposição de pagar mais. E aqui, o que eu fiz, né, nesse arquivo? Na verdade, eu fiz um resumo, a síntese textual. A mesma síntese que está aqui na tabela é a síntese que está no texto, só que aqui está na forma de texto, né? Tem os textos, análise por análise, os números, o que significa, e aqui tem um resumo na tabela, né? São 2 formas de representar, textual e a tabelada. Né? Isso aí eu acho que eu vou entender melhor quando eu ver a tabela, que assim fica um pouco confuso, né?
Para você, por exemplo, quando você olha para um texto, né, a síntese textual, e olha para a síntese tabelada, qual das sínteses fica melhor para você compreender? Então, assim, tabelada até dá para ter uma noção melhor, né? É porque como é a de texto e tá uma tabela visual, aí quando fica numa tabela de resumo das análises, fica até melhor de entender, A tabela, você acha mais fácil entender? eu acho. Ou o texto? Porque fica mais visual, entende? Mais visual, né? Porque Tá certo. quando é somente texto, você precisa ver a tabela para ter uma noção do que você está explicando, falando, né? Então, Entendi. Tá certo. Eu coloquei das duas formas, que depende da pessoa, varia muito. Tem pessoa que uhum. olha a Mas tabela e fala, é a nossa, mas tem mesma pouca tabela, então. informação. Tá, É, é a mesma é informação, a só mesma coisa que está que. no texto, está na tabela, só que a tabela é bem sintética, né? Ela é mais Aham, sintética do que o texto. O texto, apesar de já estar resumido, mas a tabela, por exemplo, tem o nome de cada uma, as métricas, né? O valor dos métricos calculado e como é que se interpreta essas métricas de uma forma bem mais sucinta, inclusive. Para apresentação, para a banca, é mais útil utilizar a tabela. Aí, se depois você apresentar, né, no caso, na arguição, quando houver perguntas, se a tabela não tiver a resposta que você procura, aí no texto pode ter certeza que vai ter. O texto está mais completo, mais detalhado. Né? Alguma informação que na uhum, tabela não tiver, tem no texto. Só que, realmente, a tabela é muito mais útil, tanto para fazer uma recapitulação um pouco antes da banca, uns 2 dias, 3 dias antes de fazer uma recapitulação, como também para apresentar, por conta do tempo, né, dá para apresentar a tabela direitinho, mas esses valores que estão na tabela também já tem tudo nos slides, tá? Cada análise, sim, sim. quando tem a apresentação da descritiva, já tem direitinho, até o percentual, tem até algumas informações que não tem na tabela. A regressão tem todos esses valores, com a interpretação dela, cada slide, né, tem uma análise, né, são 10 slides, cada slide tem uma análise, já tem as métricas e também já tem interpretação. Tudo que está na tabela já está nos slides. Então, do jeitinho bem prático mesmo para apresentar. Então, tá certo. Uhum, Aqui na síntese textual, Kaique, eu coloquei assim, ó, considerando o conjunto das análises, né, essas 6 análises, a pesquisa demonstra que a disposição do consumidor ou da consumidora em pagar mais por moda inclusiva e sustentável está menos ligada a fatores socioeconômicos isolados, né, ou seja, né, qualquer variável que for analisada, né, individualmente, isoladamente, né, tentando explicar a disposição em pagar mais, ela é insuficiente, precisa ser um conjunto. Demonstra que a exposição do consumidor a pagar mais por moda, inclusive sustentável, está menos ligada a fatores socioeconômicos isolados e mais associada a comportamentos ativos, como pesquisar, se informar e ter experiências positivas com marcas responsáveis. Isso pode ser generalizado para o setor de e-commerce de moda. Olha que interessante, a gente estava falando da questão da generalização, né? No sentido de que inclusão, sustentabilidade e transparência deixaram de ser apenas atributos desejáveis e passaram a ser fatores estratégicos de competitividade e fidelização. No entanto, não é possível generalizar percentuais exatos ao afirmar que todos os públicos reagirão da mesma forma, pois a amostra é composta majoritariamente por consumidores e consumidoras qualificados e com renda acima da média. Então, assim, aqui está explicando o que pode, né, ser extraído de forma generalizada, né, dessa pesquisa e o que não pode. O que pode ser generalizado é essa conclusão mais genérica, né, de que variáveis como pesquisar sobre sustentabilidade, se informar mais, experiências, né, prévias com aquela marca, com aquele produto, com aquela empresa, né, esses são fatores que realmente, em conjunto e não isoladamente, eles modelam muito bem, explicam muito bem a disposição de pagar mais por produtos, inclusive sustentáveis. Isso vale para o setor inteiro. Tá? Agora, o que não pode ser generalizado é esses números exatos ali. A correlação entre Q14 e Q18 sempre vai ser 7%. Não, porque aquilo ali foi resultado dos valores numéricos, né, de inputs, né, das 125 respostas dadas nessa pesquisa. Se fossem outras 125 pessoas respondendo, com certeza o valor seria diferente. Aquele público ali, né, quer dizer que sempre, em qualquer região brasileira, o público, né, que mais está disposto a pagar, né, pagar mais por produtos, né, inclusivos
né, e sustentável sempre vai ser majoritariamente feminino? Não necessariamente, dependendo do estado, se for fazer pesquisa, se você fizer essa mesma pesquisa em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, lá em cada estado do Nordeste, cada estado do Norte, enfim, fizer em cada um dos 26 estados brasileiros do Distrito Federal, com certeza em cada estado vai dar um percentual diferente. Pode ser que em alguns se obtenha perfis majoritariamente masculinos, em outros majoritariamente feminino, e outros talvez de meio a meio. Né? Enfim, pode ser que em algum estado o perfil seja a maioria com pós-graduação e o outro não. A maioria está na classe A, outra a maioria está na B, outra na maioria na C, outra está bem dividida entre A, B, C, D e E. Então, quer dizer, na verdade, os valores exatos numéricos obtidos como métricas pertencem apenas ao conjunto amostral e não ao populacional. Agora, o que pertence ao conjunto populacional, de conclusão, é variáveis como pesquisar sobre sustentabilidade, se informar bem sobre a empresa, produto e serviço prestado, né, experiências prévias com aquela marca, com aquela empresa, com aqueles produtos, isso sim, isso impacta na consciência que a pessoa tem, se aquele produto é inclusivo, sustentável ou não, e, consequentemente, na disposição que ele e ela tem de pagar mais por esse produto, inclusive sustentável. Então, esse é o ponto central aqui, né? Dá para falar da generalização da pesquisa. Em síntese, a pesquisa ela prova o quê? Ela prova que o consumo sustentável no e-commerce de moda ele é complexo, multidimensional e melhor compreendido por modelos que consideram atitudes, valores e comportamentos em conjunto. Para a banca, a principal mensagem é que as marcas que investem apenas em discurso não geram o mesmo impacto do que aquelas que demonstram de forma concreta e transparente práticas, inclusive sustentáveis. Depois, são essas as experiências reais que influenciam a decisão de compra e a disposição de pagar mais. Isso é muito importante. Você diz que trabalha no setor de marketing com tráfego pago, Kaique? Sim. Você trabalha com de marketing. Você que faz o conteúdo nas redes sociais, é isso? Nas plataformas digitais para a empresa? Eu trabalho com marketing digital, né? E o que eu faço geralmente é criação de sites. Agora, tipo assim, a parte de social media, essas coisas, eu fazia antigamente, mas eu parei de fazer e focar em resultado. Então, eu faço mais a parte de tráfego hoje, né? Que Tráfego legal, para tráfego pago, né? Por exemplo, você Google trabalha com Ads, Facebook Ads, Instagram Meta Ads, LinkedIn Ads, Ads, Google Ads, isso você esse aí. trabalha fazendo anúncios? Exatamente. E e-commerce também, que eu trabalhei 5 anos direto com e-commerce, então tem alguns clientes que eles têm loja física e eu faço toda a parte digital para eles. Que legal, isso é muito bom, isso é muito bom, né? E logo, logo, eu quero fundar uma empresa chamada Universidade Online Aliança Sapiente. Por ser online, né, os cursos todos ofertados online, eu quero uma pessoa com experiência nela que trabalha com tráfego pago, mas esse é um outro assunto. Depois deixa eu legalizar, porque lá não tem CNPJ, deixa ter CNPJ, que são estadual, montar toda a equipe direitinho. Aí, num outro Uhum. momento, eu converso com você. Pois é, no outro momento a gente conversa sobre a experiência que você tem em tráfego pago. De repente, você vai trabalhar lá com a gente lá, quem sabe, vai pertencer à equipe. Assim, não é vínculo empregatício, não. Isso não impede que você continue na empresa que você está, vai continuar. Daí lá todo o trabalho lá é home office. E, de repente, você poderia ter um parceiro nosso lá, atuar para a gente. Todos os trabalhos que eu tenho é home office. Aí eu tenho aqui hoje eu tenho 2 clientes em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, um em Belo Horizonte, 2 lá nos Estados Unidos, um na Oh, que chique, Holanda. hein? Que legal, você é bem Então, demandado, você tem bastante experiência nessa parte de marketing digital, e eu quero, sim, pessoas assim que já têm essa experiência, sabem exatamente, né, qual o dia da semana, qual o horário do dia, né, é, postar aquele vídeo, texto, áudio, enfim, né, para enviar para os públicos-alvos, né, direitinho, sim, produto. eu faço parte de uma agência, aí somos eu e meu sócio, né? E a Que gente trabalha legal, junto. Aí a gente também está aprendendo muito nessa parte de CRM, agora tá surgindo vários CRMs aí voltado, embutido com IA, com essas gestões de tráfego pago, né? Então, que legal, estou Kaique, aprendendo aí. parabéns.
Parabéns. Então, assim, quer dizer, essa pesquisa aqui, ela é útil, né, até para, não só para a banca, né, claro que para a banca é necessário, né, para ter formação no MBA da USP, né, ter titulação, etc., mas também é útil dentro da empresa, para se apresentar para o seu sócio, né, no caso, falar, olha aqui, olha o que dá para a gente empregar aqui, ó, dá para a gente fazer uma Sim, otimização das estratégias de campanha publicitárias aqui no tráfego pago, olha aqui, ó, dá para a gente otimizar. Dá para a gente, de repente, compreender, tentar fazer um mapeamento, uma outra pesquisa que pode ser feita também. Como é que seria esse perfil, esse público-alvo, por estado? Será que a mesma venda que a gente tem dos nossos produtos, né, seja em uma empresa que você trabalha em várias empresas, você pega a empresa lá, 1, 2, 3, 4, 5. Como é que é o comportamento no e-commerce, né, da venda desses produtos, dessa empresa, em cada um dos estados da federação, mas né, inicialmente fica muito trabalhoso trabalhar em cada estado, mas talvez poderia se trabalhar por região, né? Como é que é no Sudeste, né? Nordeste, Norte, Sul, né? E Centro-Oeste. Aí faz um mapeamento por região brasileira, são 5 regiões para o, cada empresa, o como é que que seria? está no TCC aí, que refletiu muito, são a questão das variáveis, hein? Sim, Principalmente naquela decisão de compra ali, que como eu trabalhei muito, tipo, o que eu mais trabalhei até hoje foi e-commerce, aí eu pedi para você, tipo, a gente escolher algo correlacionado ao que eu já faço ou fazia, né? sim, E aquela coisa ali, tipo, por exemplo, do comportamento e da decisão do cliente, às vezes ele paga mais caro só por ter uma confiança na empresa, que ela segue as questões ambientais e biológicas, não fere o direito do consumidor, né? Então, isso é uma coisa que refletiu, né? Em algumas coisas que eu trabalho aqui. sim, é muito importante, né? Até a gente Uhum, mesmo, a gente está estudando os consumidores de uma forma geral, a gente parte pela experiência própria da gente, né? Quando você sabe sim, que aquela empresa, que você já tem uma experiência nela, você é alguém da família, você tem amigos, né, que já tiveram experiência nela, e saíram satisfeitos, falando, não, aquela empresa ali respeita meu direito, ela respeita questões ambientais, ela tem práticas éticas, ela, né, age de acordo com a legislação, não só com o cliente, mas também com funcionários, colaboradores. Né? Então, quer dizer, a gente já vê que aquela empresa é correta, quem está gerindo a empresa é correto. Né? Então, uhum, só isso já passa a reputação, ela vale muito mais do que o tempo que a empresa está no mercado. Não adianta a empresa estar lá 30, 40, 50 anos no mercado e ver, está cheio de processos cíveis, está cheio de processo consumidor, ela está lá enroscada, lá, sim, né, tem envolvida, tem práticas criminosas, fazendo, né, assim, consumidores honestos, consumidores não vão perder tempo com a empresa assim. A reputação fala muito mais alto, as práticas sustentáveis falam muito mais alto. Tá? Políticas éticas, inclusivas, respeitosas, fala muito mais alto. E é isso que fideliza a clientela, é isso que causa lealdade à marca, tá? Porque a marca está atrelada à reputação da empresa também. É claro que existem marcas, tem várias empresas também, mas então a marca, a lealdade à marca, na verdade, é a lealdade à empresa também, que ela está relacionada, né? Então, aham, o nome da gente vale muito mais do que tempo, do que idade, do que título, do que qualquer outra coisa, né? Então, isso vale, né? Você está certo mesmo. Né? Essas variáveis aí, né? Lealdade à marca, né? Experiências prévias positivas, né? Relacionadas a respeito aos direitos dos consumidores, realmente são os fatores que mais impactam, né? Na decisão de estar disposto a pagar mais. Muitas vezes né? A gente tendo dinheiro, tem um mesmo produto em, sei lá, 5 empresas. Depende, a gente vê que 4 empresas que cobram baratinho, mas não respeita o direito da gente, a gente, sei lá, chega lá e é tratado de qualquer jeito, é um total de violação, abuso de poder, enfim, né, assim, práticas comerciais abusivas, e de repente o mesmo produto está numa outra empresa, o valor é até maior, é a mesma qualidade, não muda nada, às vezes o valor é até maior, talvez até o dobro, né, mas tem práticas respeitosas, né? A gente vê que a gente entra ali, os nossos direitos são respeitados, a gente paga ou não paga, mas se a gente tiver, a gente paga. A gente só vai cobrar no mais barato se a gente não tiver para comprar mais caro, mas a gente está lá, só compra e sai também, porque não deixa comprar correndo lá e subir, porque esse povo a gente sabe que não presta. Então, assim, mas quando a gente tem o dinheiro, a gente está disposto a pagar mais por naquele produto, aquele mesmo produto, mesma qualidade que a concorrência tem, por conta das práticas que são respeitosas, ao invés de gastar mais barato naquele que tem práticas
porque são abusivos, com certeza. O consumidor pensa assim, consumidor consciente, né? Pensa assim. Só não pensa assim consumidor que não é consciente, que tanto faz onde compra, né? Então, mas aqueles que são conscientes, né, pensam dessa forma. Vale mais pagar, né, um pouco, né, a mais, né, por aquele produto que a gente sabe, né, que está atrelado, né, à empresa com práticas, né, sustentáveis, e a qualidade dele é aquela que a gente requer, do que pagar mais barato uma outra que não tem essas práticas, né, respeitosas Sim. dessa forma, com práticas ilegais, práticas abusivas. Então, a pesquisa sobre comportamento de consumo sustentável, inclusive, no e-commerce de moda, utilizou diversas abordagens analíticas, contemplando análise descritiva, regressão linear múltipla, redes neurais artificiais, que é o RNA, análise de cluster, caminhos, correlações de Pearson e Spearman, e a nova. A análise descritiva revelou o perfil majoritariamente de respondente com idade entre 35 e 44 anos, que deu 63,2%, gênero feminino, 83,2%, alto nível de escolaridade, 88% com pós-graduação, e renda acima da média, 53,6%, com 5 a 7 salários mínimos. Esse é o perfil amostral. Se fosse fazer em outros estados da federação, esse perfil poderia ser diferente, o que não mudaria a conclusão geral, né, mudaria apenas o perfil amostral. Observou-se que a maioria valoriza diversidade e inclusão, com 76,8% já realizando compras motivadas por posicionamento inclusivo, e 79,2% repetindo compras por sustentabilidade, aqui 15%. A regressão linear múltipla indicou um R quadrado de 0,42,3, né, mostrando impacto significativo de Q14. Né, você costuma pesquisar sobre a sustentabilidade das marcas de moda antes de realizar uma compra online? E Q7, você já comprou de alguma marca de moda devido ao seu posicionamento inclusivo? Sobre Q15. A RNA apresentou, né, desempenho superior, com MSE igual a 0,1176 e MAE igual a 0,1983. São os erros quadrado métrico e erro quadrado absoluto. Evidenciando capacidade de capturar padrões não lineares e predizer com boa precisão e à disposição de pagar mais por produtos sustentáveis, inclusive. A análise de cluster identificou 3 perfis distintos baseados em idade, renda e avaliação sustentável, enquanto as correlações de Pearson e Spearman entre Q18 e Q14 foram muito baixas. O R deu 0,07, indicando relação fraca, mas conceitualmente consistente. É aquela questão, né? São grandezas diretamente proporcionais. Realmente, quanto mais se pesquisa sobre sustentabilidade, maior a consciência sobre essa questão, tanto por parte da empresa como por questão do produto, e maior a disposição de pagar mais. Porém, o valor muito baixo, 7%, indica que essa variável ela é insuficiente para explicar bem a disposição de pagar mais. Existem outras variáveis que precisam ser incluídas junto com ela para que se explique bem a disposição de pagar mais. E essas outras variáveis são justamente aquelas outras já incluídas lá na regressão linear múltipla e também em redes neurais. Por fim, o teste ANOVA não identificou diferenças significativas na percepção sustentável entre frequência de compra, reforçando a complexidade multidimensional do comportamento do consumidor. Os resultados indicam que consumidores e consumidoras de e-commerce, de moda, são majoritariamente mulheres, no caso aqui, né, do perfil amostral, né, com alta escolaridade, renda acima da média, valorizando práticas inclusivas e sustentáveis. As 6 análises, sugerem que a disposição a pagar mais por produtos éticos, que é 18, depende mais de engajamento ativo com sustentabilidade, aqui é 14, que é pesquisar sobre sustentabilidade, e experiências positivas prévias com as marcas, inclusive, aqui é 7, a lealdade à marca, do que com fatores socioeconômicos isolados. Modelos não lineares, né, como redes neurais, capturam melhor padrões complexos do comportamento de compra, enquanto segmentações via cluster identificam perfis distintos de consumidores conscientes. A baixa correlação linear, né, 0,07% de Spearman e Pearson, evidencia que inclusão e sustentabilidade se tornaram pilares estratégicos decisivos, né? São grandezas diretamente proporcionais, né? E que políticas de transparência, diversidade e responsabilidade ambiental são fatores determinantes na fidelização e escolha de marcas no mercado digital. A conclusão geral acaba sendo essa, né? Que as variáveis que mais impactam, né, no fator, né, na disposição de pagar mais é pesquisa, né, sobre sustentabilidade, que impacta diretamente a consciência, né, socioambiental da empresa sobre sustentabilidade, e isso aumenta a disposição de pagar mais, a lealdade à marca,
né, e que está atrelado, inclusive, às experiências positivas, né, seja que a própria pessoa passou, ou pessoas da confiança dela que passaram e que mostraram que aquele produto ele é inclusivo, é sustentável, que aquela empresa é socioambientalmente responsável. Essas variáveis são as mais impactantes na disposição de pagar mais. E as demais são pouco impactantes. E tudo isso que foi falado textualmente, aqui está bem representado na tabela. Na tabela, o que a gente vê? Análise descritiva, as principais variáveis, né, investigadas nessa análise foram idade, escolaridade de renda e gênero. E aí, o que foi encontrado? Perfil majoritariamente entre 35 e 44 anos, mulheres, pós-graduação completa, renda média alta e evidencia um público qualificado e crítico. A regressão linear múltipla, R² igual a 0,423. Aí aqui tem o R² das principais variáveis que explicam o modelo. Né? A AQ14 teve um R² de 0,444, né? O AQ7, 0,19. Essas duas aqui. Isso indica o quê? Disposição de pagar mais, influenciada por pesquisas sobre sustentabilidade e experiência prévia com marcas inclusivas. Essas são as duas variáveis que mais impactaram, né, na disposição de pagar mais. Redes neurais, R² médio de 11,76% e R² absoluto de 19,83%. Isso captura as relações não lineares, bom poder preditivo para que, na verdade, aqui é Q18, depois eu vou alterar isso aqui. Na verdade, é a Q18 aqui que é a disposição de pagar mais. Eu acabei errando o número aqui é Q18. Q18, que também é Q18. Deixa eu salvar aqui. Aí eu envio de novo no seu e-mail daqui a pouco. Deixa eu ver se tem algum erro. Mas eu vou colocar aqui. Assim, fica melhor centralizar. Cadê aqui? Redes neurais. Então, a captura de relações não lineares, bom poder preditivo para Q18, diferencia corretamente caso 0,1. Né? Cluster caminhos. São os três clusters, 3 grupos foram divididos, idade, renda, avaliação sustentável. Né? Houve a identificação de perfis socioeconômicos distintos relacionados à consciência ambiental. Né? Dentro de cada grupo, cruzando idade, renda e avaliação sustentável, né? Os pontos mais escuros indicam relação, né, mais forte, né, mais positiva, e os pontos mais claros, relação mais fraca, né, menos positiva. No caso, correlação de Spearman e Pearson, né, revelou relação, o valor numérico positivo, né, e bem próximo de 0, né, distante de 1, ele indica que existe a relação diretamente proporcional, quanto mais se pesquisa, né, sobre sustentabilidade, maior a exposição de pagar mais, porém, a relação bem fraquinha indica que o modelo, né, ideal, adequado para se explicar a disposição de pagar mais, ele não é unifatorial. Essa variável isolada aqui, 14, ela não é suficiente para explicar a variável principal. Sozinha, não. Para explicar bem, teria que se incluir as demais também. Mas foi bom fazer só com ela sozinha, justamente para mostrar que o modelo ideal para explicar que 18 não é unifatorial, mas sim multifatorial. Então, indica influência limitada de fatores isolados. A nova, né, a análise de variância com P igual a 0,516, né, indica que a frequência de compra, que é a Q13, vou colocar aqui a Q13, ela não impacta significativamente na percepção sustentável. Eu vou colocar aqui as variáveis. Aqui a Q13. Q13 é essa variável aqui da frequência de compra. E ela não impacta significativamente nas variáveis de percepção de compra. Se eu pegar a percepção, que já está até dentro de parênteses, Que versão do Windows é essa aí? O meu é o Windows 10. O meu é o Windows 10. O do Word, que parece mais antigo. Ah, tá. Não, o Windows meu, o sistema operacional, ele é o Windows 10, mas o meu pacote Office é de 2007. Ah. Então, o meu pacote Office ele é bem antigo. É que faz tanto tempo desse aí que eu nem lembrava mais como era azul, assim, desse jeito. Pensei que era aquele lá de 2003, quando eles lançou. Assim, eu que estou meio desatualizado, mas para mim qualquer pacote Office, depois tem gratuito, não é? Dá para baixar, dá para pegar o
pacote Ah, Office gratuito, baixar, o OpenOffice, o LibreOffice, dá para baixar e instalar. não difere muito. Lógico que os mais novos tem mais algumas ferramentas, mas é que eu tenho 2021 aqui. Então, 2021 é o ideal, né? O ideal é assim, eu acabo não me preocupando que eu uso mais, apesar de fazer muitos artigos, entendeu? Tudo que eu preciso já tem na versão 2007, 2008, 2009, qualquer uma tem. E assim, como eu comprei esse computador usado, já veio nele, eu nem mexi, ficou. O sistema operacional que veio, eu não mexi, o pacote Office que veio, eu não mexi, porque eu só Então, instalei alguns outros, né? Eu instalei o HPS Office, alguma coisinha ou outra só, então. Eu uso mais eu online também. usei o meu, tipo assim, o meu primeiro computador foi em 2008, que eu tive Sim, de 2008 até 2020, usei tudo craqueado. sim. Tudo craqueado, aí, tipo, já tava numa época que tava muito difícil achar e quando vinha tava com vírus. Aí eu comprei a versão definitiva do 2021 e tá aí, tô com ele até hoje aqui. Eu vou comprar também, eu vou comprar para festa. Eu estou com limitação financeira. Vou comprar um computador mais potente para mim, com mais memória. Apesar que a memória desse aqui não é pouca, não tem 500 GB de memória, a memória está até boa. Conexão de É, internet minha estável, muito boa também. eu Mas comprei assim, um a parte do software notebookzinho tem que melhorar melhor, mesmo. porque Tem que colocar o sistema operacional mais atualizado do Windows, que eu não coloquei ainda. É só comprar o CD-ROM original, não é, cara? Comprar o CD-ROM, instalar, e aí dá para instalar esses pacotes todos, né? A última versão, né? Pacote Office, OpenOffice, é bom, o OpenOffice você vai né, utilizar para Linux, né? O o que eu não tô LibreOffice, gostando da Microsoft atualmente, que ela quer enfiar aquele Copilot em tudo. Fica te sim. obrigando a usar aquele negócio e, sei lá, A complicado. Copilot é bom, são várias ferramentas de inteligência artificial muito boas para utilizar também, né? Eu não utilizo todas, não. Eu conheço muito, mais de 80 ferramentas de inteligência artificial, mas a gente não tem tempo para usar todas. O que eu mais Não, utilizo é usar chat mesmo, GPT, eu uso do Google. É o que eu uso aqui. o É Gemini, né? usar Às mesmo. vezes eu falo É, Gemini, é Gemini. Eu Gemini, uso a Gemini, Gemini, qualquer eu coisa. uso. É porque eu tenho, como eu faço reuniões frequentemente, aí a gente tem aqui aquele Google Workspace. Sim, Aí, cara, o Gemini hoje pra gente faz tudo lá, velho. Tipo, faz tudo, mas eu prefiro o Gemini para muita coisa. Assim, as políticas do GPT são muito restritivas. Tem alguns textos que a gente é, quer gerar que não às vezes eu violam a coloco um legislação. comando e ele fala, essas coisas ferem as diretrizes e não É, vamos dar. qualquer coisinha. Se você, por exemplo, falar, se você pegar uma notícia de um jornal, não sei se você já fez isso, pega uma notícia de um jornal, de um crime sexual, você não tem nenhum problema. Às vezes está relatando, fulano foi preso, pegou 15 anos de prisão porque abusou sexualmente de alguém. Se você pegar a notícia e falar para ele fazer alguma redação, alguma coisa, sei lá, apurar, sei lá, fazer uma síntese, uma coisa desse texto, ele já trava na hora de dar uma mensagem vermelha dizendo que era política, que foi algoritmo, né, computacional inserido ali que manda barrar. Qualquer termo sexual que seja, mas às vezes você não está cometendo crime, né? Então, assim, mas se você mandar o Gemini geral, o Gemini gera, não tem nenhum problema. Quer dizer, a Uhum, questão de algoritmo computacional colocado ali, mas que não tem um entendimento jurídico avançado, de saber distinguir o que é conduta criminosa e o que não é, para então barrar só aquilo que é criminoso, o que não. Até porque também o Gemini, às vezes, as ferramentas de inteligência artificial não são polícia. Né? Não, ali o objetivo não é fazer inquérito policial. O objetivo é é, simplesmente é gerar igual texto dentro daquilo que os que é aquela programadores, né, coisa, né? consideraram. É uma ferramenta, é lógico, ela é boa, só que é uma ferramenta com ideologias humanas, né? Um que eu usava muito é Os aquele. gestores, né, os programadores de casos, eles não são advogados, não são juízes, né, não são Então, policiais. Não, eles botaram as a, a, políticas deles lá. a IA gratuita que eu mais gosto de usar, quando eu não, tipo, não tinha condição para investir em uma, gosto muito daquela DeepSeek, que é chinesa. Muito boa, né? Essa eu não utilizei, É, não. Tem muitos que eu não essa que, para questão gratuita, na minha opinião, é a melhor, porque Né? Essa eu não ela conheço, não. chega quase ser paga, tipo, não tem muito limite, essas coisas. Só que se Né? você perguntar muita coisa do partido chinês, ela já não fala. Não falo. Essa eu Tipo, não não conheço, não. fala. Assim, para geração de texto, conversão de texto, né? Por exemplo, esse daqui não sei se você já testou, Gemini,
GPT não só gera um texto, eles sintetizam o texto, ampliam o texto, geram imagem, por exemplo, na versão paga tem o Dale no GPT, gera imagem, eles conseguem juntar a imagem, separar a imagem, converter de Word para PDF, Word para... No Gemini, eles colocaram aquela véu, dá para fazer, a gente está fazendo vídeo lá para cliente lá dentro. Dá, né? Dá para fazer, eu nunca fiz, não, mas dá para fazer. Criativo. Faz parte da sua profissão, né? Faz parte do que você trabalha, você gera muito vídeo, lá dentro, né? Aula, então, tipo... gera. Isso é uma coisa que, tipo, 5 anos atrás, quando a gente ia fazer isso, ou que eu tenho um pouco de expertise nessa parte de design, ou eu fazia isso, demorava uma semana para ficar pronto, e eu tinha que pagar um design freelancer aí para fazer. Hoje, eu acho que assim, a IA é o seguinte, tem muita pessoa que fala, lógico, você vê notícia aí, tipo, várias grandes empresas demitindo, porque tem utilizado IA, mas eu acho que é o seguinte, quem é bom mesmo, o cara pega essa ferramenta e adapta e fica mais rápido, e o cara ganha mais dinheiro, Verdade. entendeu? A lógica de usar a inteligência artificial não é aprender a fazer, que a inteligência artificial não trabalha igual a gente. É lógico a gente saber fazer, mas otimizar o tempo, né? Mandando ela fazer coisas rotineiras e mecânicas, para a gente concentrar na estratégia, concentrar em relações humanas, que é Exato. coisa que ela não consegue fazer. A gente tem na estratégia, a gente tem na expertise. A gente usa essa expertise para quê? Para fazer engenharia de prompt, né? Coloca os prompts corretos e a gente otimiza o tempo. A pesquisa, por exemplo, se for para uma pessoa que não sabe fazer, não adianta usar o chat GPT, vai fazer uma pesquisa igual a sua, não faz, de jeito nenhum. A pessoa vai ficar lá 10 anos, não vai ser uma pesquisa dela. Agora, quando a gente sabe fazer, você tem experiência, né? A gente junta a experiência da gente, aí usa as ferramentas para otimizar coisas que são mecânicas ali, ela faz automático para a gente. O cálculo, por exemplo, a gente for fazer manual, dá para fazer, mas o tempo que gasta. Joga lá, ela faz. Né, para Esse gerar negócio que você falou para a aí gente organizar 150 artigos, né, lendo uma... Não, dá também, mas a gente pega esses artigos, carrega os artigos, manda lá sintetizar, a gente vai organizando isso, né, a gente, claro que tem que ficar atento, corrigir, porque tem as coisas, às vezes, quando ela dá erro, quando ela fala algo incoerente, a gente mesmo corrige ali, porque a inteligência artificial não tem experiência da gente, mas ela, na questão de otimização de tempo, é para isso que ela foi feita mesmo, a gente ganhar tempo, velocidade, otimização, qualidade, esse no caso de negócio ali geração que de áudio. você falou de fazer a pesquisa e tal, acho que até é perigoso, né? Porque a USP tem aquele sistema, né, de detecção de Tem. plágio, as coisas e tal. Turnitin, Se você qualquer ferramenta hoje se de você tirar análise. tudo de IA, essas coisas é perigoso cair em plágio, essas É coisas, né? Porque ela vai pegar de plágio, não alguma pode. coisa, né? Na verdade, existe o uso ético em tudo, não é só em pesquisa científica, existe o uso ético das inteligências artificiais em tudo, em tudo. Né? Até para gerar texto, vídeo, né? Imagem, o tráfego pago também tem, né? É claro que não vai ter ninguém lá que vai avaliar o vídeo seu, quanto foi gerado pela inteligência artificial, não vai ter plágio lá, né? No caso da pesquisa científica tem, né? Tem Turnitin, Copspider, tudo, né? Mas assim, a pesquisa quem faz é a gente. Os dados, né, não foi fabricado inteligência artificial, os dados foram coletados, reais, né? Pessoas que responderam, experiências reais. Aí a gente pega os valores numéricos, coloca tudo no Excel, na verdade já são transportados para o Excel, né? Eu já uso o Form justamente por isso, dali a gente já transporta automaticamente para o Google Planilhas, dali a gente já baixa aquele arquivo Excel, do Excel já dá para organizar tudo, fazer limpeza de dados, organização de dados, tudo certinho, e disso dá para carregar, por exemplo, é o que eu costumo fazer no Google Colab, com linguagem de programação, carrego aquele arquivo, e eu já deixo programado, análise por análise, né? Cada pesquisa que eu vou rodar ali, as análises, já deixo programado ali qual tipo de análise, né? E que aí eu abro um campo, uma caixa para carregar o arquivo com os dados reais que foram coletados, e já peço para plotar os gráficos direitinho. Então, quer dizer, já solto os valores reais e faz automático essa parte, e depois tem que conferir realmente aqueles gráficos estão coerentes com os números. Aí a interpretação a gente já conhece, as teorias estatísticas da probabilidade já dão a interpretação do valor, a gente interpreta e a gente faz uma análise do conjunto, das metas calculadas, do conjunto dos resultados da análise para saber as conclusões, se as conclusões são corretas ou não, se coerentes ou não, se o que cada análise ela trouxe, de achado, de valor, tudo certinho. Então, na verdade, a inteligência artificial ela acaba ajudando em partes bem específicas, isoladas da pesquisa. Às vezes, o Google Colab ajuda lá no cálculo, estatística, geração de gráfico.
né? Ou às vezes a inteligência artificial ajuda alguma informação, outra a gente quer, né, colher, né? O Perplex. O Perplex tem integração com base de dados, né? O Gemini e o GPT, eles não são confiáveis, por exemplo, para encontrar referência. Às vezes, de repente, você lembra de um livro, né? Você não está lembrando exatamente qual base de dados que está, onde que está, revista que está, alguma coisa, você joga lá no Google, às vezes não encontra, você não lembra qual que está, você quer lembrar em qual base de dados que está, sei lá. A não ter que procurar em todas, né? Não recomendo fazer isso nem no GPT, nem no Gemini. O Perplex, ele é confiável para encontrar referência. Você falar para ele, localize os 10 artigos mais recentes sobre tal temática, e especifica a temática, né? Apresentando link da publicação, que é a forma correta de usar para encontrar referência. Ele vai informar, é muito raro ele errar, ele vai informar direitinho, se ele tiver no banco de dados dele, se não tiver, ele vai só falar que não tem, mas se tiver, ele vai informar os 10 artigos mais recentes daquela temática, vai informar o link de publicação. É claro que não é pegar, copiar e colar, não, tem que clicar no link e ver se aquele artigo realmente existe, está lá na base de dados, se o título está certo, os autores estão corretos, né? Abaixa aquele arquivo, vê se aquilo mesmo. E pronto, aí vai pelo menos localizar, ele localiza muito bem, localiza com uma eficiência muito boa, uma eficácia muito boa, o Perplex faz, a inteligência artificial. Já o GPT, o Gemini, nessa questão científica, eles podem ser utilizados, por exemplo, para sintetizar, de repente você tem um livro muito grande, né, quer pegar uma dissertação de mestrado, tese de doutorado, você quer uma síntese dele, às vezes você não vai usar aquilo tudo, você quer informações bem específicas ali, que você não vai ter tempo para ler página por página, às vezes a tese lá tem 300 páginas, você precisa de uma informação rápida ali para você só incluir, às vezes a pesquisa está quase pronta, já você quer uma informação ali que você quer acrescentar. Você pega, né, o artigo em PDF da tese, pode carregar no GPT e vai lá e falar, leia esse arquivo, extraia dele somente, aí você digita o que você quer que você extraia. Lá no capítulo 4, você procura tal informação, assim, ele vai ler o arquivo todo e vai localizar a informação que você quer e vai soltar só aquilo que você precisa e aquilo que você precisa que você coloca ali, você referencia direitinho até. Então, isso você ganha tempo. Ou às vezes você quer de repente você está olha para o TCC, você fala assim, não, tem 32 páginas. O PSED pede 30 páginas, 32 vai ser aprovado por causa de página, não, aprovado assim, não, eles vão pedir ajustar, eles não vão reprovar por 32 páginas, eles vão avaliar outros critérios, mas 32 páginas vão pedir só para diminuir o texto. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas qual parte que eu vou retirar? Tem todas as partes que eu já li de ponta a ponta são relevantes, se eu tirar alguma coisa, como é que o GPT te ajuda? Você pega, de repente, um trecho que tem ali 10 parágrafos, aí você pega aqueles textos, copia aqueles textos, aí você joga aquele texto que você mesmo produziu, você fala assim, ó, sintetize esse texto de 10 parágrafos em apenas um parágrafo, mantendo as ideias principais e as citações. Pronto. Ele vai pegar aqueles 10 textos que tem muita verbosidade, muitas palavras de quantidade, ele vai transformar aqueles 10 parágrafos num parágrafo, né, incompleto, claro, mas com aquelas ideias principais vai manter as citações. Aí sim, aí você leu, claro, tem que ler aquele parágrafo, está tudo certinho, manteve as ideias principais? Manteve. As citações estão corretinhas, direitinho? Então, aí sim, aí você pode colocar, porque você está reduzindo, você está usando as suas próprias ideias, né, não é do GPT, mas aí você está reduzindo para poder caber nas 30 páginas. Então tá certo. Aí com isso você consegue. Aí se você reduziu ele ainda deu 31 páginas, pronto. Aí o que você faz? Só pegar um outro trecho, que tem muitos parágrafos, né? Que você está vendo que tem vários parágrafos falando basicamente a mesma coisa. Você pega aquilo e pede para o GPT sintetizar para você. O GPT faz, o Gemini faz. Então isso não é errado fazer. Então, para você sintetizar ideias que já são suas, você ampliar ideias que já são suas. Você usar o Perplex para localizar fontes reais. Mas é claro que você vai testar pelo link da publicação se são reais ou não. Também não é errado. Sim. Você usar, por exemplo, uma inteligência artificial para gerar um texto, uma imagem que você quer colocar, depois que você quer inserir uma imagem, você não encontrou no site da empresa, no Google Imagens, você viu que as imagens são bem pobrezinhas, fala assim, não, vou pedir para a inteligência artificial gerar uma imagem aqui que represente essa ideia, sei lá. Não é errado. Se você usar o Google Colab para fazer análise estatística, usar os gráficos, né, pegar aqueles gráficos dali que são muito bem feitinhos, não é errado. Na verdade, é otimização de tempo. Então, utilizar que não tem nenhum erro. Então, quer dizer, as inteligências artificiais, elas podem ser utilizadas em qualquer contexto, seja pesquisa, seja atuação da área de psicologia, medicina, direito, marketing, qualquer área, mas de uma forma ética. Tá? Existe a forma correta de usar e a forma errada de usar. A forma errada de usar é falar para ela, construa um artigo sobre tal. Primeiro que ela não vai fazer isso. Mas mesmo que fizer, aí dá erro, né? Aí é plágio, realmente. Porque, como é que ela vai... Oi? Eu vou ter que sair aqui. Tá jóia, não, tá bom, tá jóia. A gente já encerra aqui, a gente já considerou
Você Uhum. conseguiu compreender, por exemplo, dessas análises, você consegue explicar, vamos supor assim, se for para você explicar na próxima reunião nossa pelo Meet, apresentar, você consegue apresentar uma por uma das análises? Bom, vou tentar. Vou tentar, é por isso que eu até marquei, eu pedi mais reuniões para até eu entender melhor e explicar de uma forma que você e a banca entendam, né? Sim, tá certo. Então, assim, hoje a gente só completou nessa parte, né, de uma recapitulação. Isso aqui foi uma recapitulação. Isso aqui não é aula de estatística, isso aqui é uma recapitulação daquilo que a gente já viu, né, durante a condução da pesquisa toda, né, desde o início do planejamento, que resultou no projeto de pesquisa, a gente passou pela fase, né, resultados preliminares, né, a versão final antes da banca, enfim, né. Então, quer dizer, isso aqui Sim. é uma recapitulação das 6 principais análises, né, que fazem dela pesquisa aplicada e, né, trazendo os principais achados, resultados, conclusões, valor agregado, originalidade. E aí, na próxima vez que a gente se encontrar, então, você optou pela quarta, se você me informar o horário pelo WhatsApp, e aí a gente já entra direto nos slides. Aí vai ser você apresenta, se for necessário, 2, 3, 4, não tem problema, quanto tempo que for. Vamos às 6 horas, mais ou menos? Pode Quarta, ser, 6. mas vai. Já deixa anotado aqui às 18 horas já, 6 da tarde. Uhum. E aí a gente já conversa, já entra direto nos slides, aí você apresenta, eu vou fazendo as perguntas também. Aí, assim, no primeiro momento, a gente não precisa ficar preocupado com o tempo, não. A gente vai fazendo só apresentações assim, mais para ter a questão né, da explicação mesmo sua. Aí depois, que a hora que você estiver seguro do que você está explicando, aí por último a gente treina com a questão do tempo. A gente para ajustar dentro de mais ou menos uns 12 minutos, que é o que a banca pede. Mas no primeiro a gente não precisa ficar preocupado com o tempo, mas a questão da explicação. A hora que você estiver seguro que você está explicando, mesmo que passe meia hora, cada apresentação, não tem problema. Aí a gente só ajusta isso, treina para você conseguir fazer em uns 12 minutos. Tá joia? Beleza. Então É tá isso, joia. então. Obrigadão, Obrigado, Kaique. Alice. Imagina, fica com Bom, Deus, viu? bom Até mais. restinho de final de semana aí para você. Você também, igualmente. Bom, tchau, tchau.